Meninas, temos solução. É tudo maravilhoso mesmo. Eu acredito que quem esteja me ouvindo tenha se identificado com algumas condições. Não, realmente, eu passei por isso. É verdade, isso faz parte do processo. E para quem não começou ainda, que realmente esteja buscando essa cura, a gente pode dizer que é uma cura mesmo. É super possível. O resultado final é maravilhoso. Por cada etapa do programa, quando você ultrapassa aquela barreira, é um sentimento de felicidade, de autoconhecimento que nada paga. Vai além da condição de ato sexual. Não só mesmo quando você está ali na cama com alguém. É uma questão de segurança, de você se sentir capaz, de você se sentir mulher, de você se sentir dominante, né? Da sua própria vida. Você tá ali e fala, não, eu tenho controle sobre isso, eu sei quais são os resultados finais, então bora pra frente, gente, bora pra frente. Como eu disse, a gente tem solução. As sensações são maravilhosas, então eu recomendo do começo ao fim. E eu acho que eu vou recomendar o resto da minha vida. Procura a doutora Mariana. Vai dar certo, no final dá tudo certo. Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Adeus Vaginismo. Eu sou a doutora Mariana Maldonado. Aqui no podcast Adeus Vaginismo você vai encontrar muitas histórias de superação de mulheres que venceram o vaginismo com a ajuda do programa Chave Mestra. O meu programa de tratamento 100% online por vaginismo. Cada história contada aqui terá sua individualidade. Dentro do que eu observo, quanto mais você assiste, mais você se fortalece para seguir o que tanto quer. Uma vida sexual saudável, sem medo e sem dor na penetração. Já curte esse episódio, marca lá, gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque isso me ajuda a alcançar mais e mais pessoas que precisam saber que existe luz no final desse túnel. E também porque terão mais episódios e outros conteúdos por aqui que poderão te ajudar. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Basta procurar por Adeus Vaginismo que você encontrará o nosso canal. Eu espero que cada uma dessas histórias possam realmente te trazer luz, esperança e motivação. Esse é o episódio de hoje. Podcast Adeus Vaginismo, 1001 histórias de superação. Boa tarde para todo mundo que nos assiste agora. Estamos aqui com mais um episódio da nossa linda série Adeus Vaginismo, 1001 histórias de superação. E hoje trago aqui para gravar não, né? Para bater esse papo, tá gravado, né, gente? Mas para bater esse papo aqui com a gente nesse momento, uma grande querida aluna, ex-participante, aluna, enfim, não sei nem como é que eu chamo essas mulheres, gente, porque são todas tão assim, fazem tão parte já de toda a minha vida, que são mais do que alunas, né? Já estão aqui, ó, todas aqui dentro do meu coração, cada uma de vocês que eu ajudo. Então, eu queria dar super boas-vindas aqui para a Nayara, que topou lindamente conversar com a gente hoje, contar um pouco da história dela e da experiência dela com o programa também, né? Boa tarde, Nayara, seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutora, obrigada, é um prazer realmente estar aqui, batendo esse papinho com você. Isso aí, ajudando essa mulherada que ainda precisa, né, Nayara, para a gente poder ver se a gente consegue dar mais uma força para esse povo aí que precisa tanto de ajuda, ainda peregrina tanto em busca de uma ajuda para os problemas que tem, principalmente quando é um assunto tão delicado, que é a dor na hora do sexo, na dor na hora em que a gente não está buscando dor. Porque é o que eu sempre digo, né? Quando você está buscando dor, tudo bem, cada um tem a sua preferência, mas se você não encontra prazer na dor, a gente precisa fazer alguma coisa, porque afinal de contas isso não será legal para quem não curte essa ideia, né? Nayara, você está com quantos anos? Diga para a gente aqui. Eu tô com 34 anos, doutora. E você fala com a gente de que cidade? Eu falo de São José dos Campos, uma cidade do interior do estado de São Paulo. Sim, a cidade linda, inclusive, gosto muito. Adoro. Tem muitos anos que eu não vou até aí. Tem muitos anos que eu não vou a São José dos Campos, mas pretendo voltar brevemente, que é uma cidade lindíssima, lindíssima. Coisa boa. E diga aqui, vamos lá. Você está com 34 anos, você faz o que de profissão? Eu sou técnica em meio ambiente. Olha, isso aí, uma profissão nobre, ensino. Você tem faculdade disso? Tem faculdade ou é curso técnico? Como é que é? Tem. O início é com o curso técnico, né? Você consegue fazer um curso técnico em meio ambiente, e aí, para fazer a complementação, caso você queira expandir um pouco mais os objetivos, aí é um processo de engenharia mesmo, engenharia ambiental. Interessante. E é isso que eu gosto muito, eu sempre gosto de trazer, gente, um pouquinho, né, da vida dessas mulheres que participam desse trabalho, porque para mostrar para vocês que o vaginismo é uma condição que não escolhe quem ele vai afetar. Ele não escolhe se a mulher arrasta a mulher, ele não escolhe a orientação sexual, ele não escolhe com quem a mulher gosta de estar, ele não escolhe a profissão, idade, nível social, socioeconômico, não escolhe.
Não escolhe mesmo. Ele é bastante democrático nesse sentido. Então, e para quem escuta a gente, é importante saber, escutar isso, porque, assim, às vezes as pessoas acham, mas isso só afeta mulheres, né, que em um nível superior, então só afeta mulheres que são mais jovens, né, ou então mulheres com 20, então são inexperientes, estão iniciando, mulheres que, de repente, não têm uma parceria, ou então que tem parceria, quem não tem não precisa, e não é assim não, gente. Parcerias femininas, né, e não é assim não. Toda pessoa que tem um órgão sexual chamado vagina, vulva e vagina, pode ser afetado pelo vaginismo, não importa. Aonde é que você está, com quem você se relaciona, onde você mora, e nem tampouco o que você faz da vida. Basta ter uma vagina para você sofrer com o problema. E é por isso que eu gosto de trazer mulheres tão diferentes, tão distintas, com várias experiências, com experiências diversas, para mostrar que, apesar de tanta diversidade, existem muitas coisas em comum. E quando a gente vai trabalhar especificamente coisas mais comuns ainda, a imensa maioria de todas essas mulheres que sofrem com essa questão, que é a dificuldade de se tocar, de se explorar e de se manipular, a gente vai ver que tem muito mais coisa em comum. Tô certa, dona Nayara? Tá certíssima. Pois é. Então, conta para essa mulherada um pouquinho aí, como é que você chegou até mim? Conta um pouquinho de como você era antes de você encontrar a gente aqui. Bom, vamos lá. Eu fui criada num nível, assim, de família, posso até dizer, não restritiva, né? Eu nunca tive aquelas condições de que, não, você não pode fazer, não, porque o ato sexual é impuro, é pecado, Sim, etc. sim. Porém, eu escolhi, né, até por uma vivência religiosa mesmo, e por, de repente, achar que esse era o correto, eu escolhi realmente não ter relações sexuais antes de casamento, né? Isso há muito tempo atrás, há mais de 15 anos atrás, e aí eu conheci o meu namorado, na época, hoje meu marido, lindo, maravilhoso, e aí ele entendeu no primeiro momento, né, início de relação, a gente quer realmente entender o parceiro, né, por ele tudo bem, só que a gente continuou durante anos e anos com esse pensamento, mas às vezes a gente fazia alguma tentativa, né, Sim. sair ali um pouquinho do conceito daquilo que eu decidia na hora, do que eu não decidia, mas sempre foi muito traumático, vamos colocar assim, né? Para mim, a partir do momento que eu estava ali no momento do ato sexual, eu estava fazendo alguma coisa errada. Então, eu trouxe isso no meu inconsciente durante todo esse tempo, né? Por pelo menos 13 anos aí nesse relacionamento. A gente ficou nessa linha. Às vezes a gente tentava, eu travava, e aí, para mim, seria como um livramento a partir do momento que a gente se casasse, né? Seria Sim. realmente um toque de mágica, assim, como se tudo fosse resolvido ali como se o problema fosse pós-casamento. esse, né? Como se o problema fosse esse, ou seja, você não conseguia, porque na verdade existia, eu não posso, eu tenho que realmente, eu acho que é por isso que eu tenho que me guardar, porque afinal de contas eu não é para eu conseguir agora, né? Mas assim, depois, quando eu casar, a coisa vai mudar. Você vira como se fosse um reforço de que a sua ideia do casamento, de se guardar para o casamento, era isso mesmo que tinha que acontecer, né? Exatamente, é isso mesmo. E aí, no ano de 2020, né, em pleno ano de pandemia, nós casamos, final de dezembro, e ali eu pensei que todos os meus problemas estavam resolvidos. E não foi bem assim. A minha lua de mel não foi da forma como eu esperava, né? A gente tentou. Eu senti muita dor, doutora, muita dor, sangramento. E assim, eu fiquei completamente pasma. Falei, não, peraí, como assim? Mas não era para ser não era assim. não foi assim que eu programei. Exatamente. E aí se passou, né? Voltamos de lua de mel, tudo, e ficamos o ano de 2021, praticamente, né? Todo na questão de tentativas. E sempre era assim, banhada muito choro. Muito Essas choro tentativas mesmo. que não passavam nem daquela que ficava ali, né, na portinha.
Ou seja, Exato. vaginismo severo, né? O vaginismo primário severo, aquele que não passa nem da porta, fica ali no iniciozinho, né, das tentativas, né? Exato, isso mesmo. Eu procurei por profissionais, por duas profissionais de ginecologia, uma antes de eu casar, né, que eu fui ali todo fazer o preparativo mesmo, e ela me falou, não, vai, tenta, até questão de preventivo, eu não tinha feito nada ainda, né, vai, tenta, você voltando, você volta aqui e a gente vê como que a gente resolve isso, né, então, era uma saída, ou você conseguia, ou a gente, de repente, tentava uma outra coisa. Mas vai dar certo, vai dar certo. Esse era o discurso da profissional, né? E aí, retornando, sem conseguir, com diversas tentativas muito dolorosas, eu procurei uma outra profissional, porque eu fiquei com vergonha de voltar na primeira e dizer para ela que eu não tinha conseguido. Você sabe que isso é uma coisa que acontece com uma certa frequência, só um parênteses na sua fala, que eu acho que isso é importante. Muitas mulheres acabam com vergonha, exatamente por isso, fica uma carga, né, de até mesmo uma responsabilidade de conseguir, e de repente, porque você escuta o reforço, não, vai dar certo, você vai conseguir, e quando você for, depois você volta aqui, e a gente vai dar conta aí do seu recado, né, de poder cuidar de você, já como mulher, digamos assim, né? Vamos botar isso entre aspas, tá? Só para entre aspas mesmo, para a gente entender, né, que você já é uma mulher, claro, mas o mulher no sentido de não ter mais aquele ímen intacto, né? Já perdeu a virgindade, aí pode começar a fazer alguns exames em que a mulher que não é mais virgem faz, né? Virgem no sentido do ímen, deixamos sempre isso muito bem claro aqui, né? No sentido do ímen intacto. Então, às vezes a mulher, ela, como a primeira vez não acontece, como aconteceu com você, não acontece como o planejado, digamos, até para voltar no profissional que ela foi, ela fica com vergonha, ela fica sem graça, porque ela se sente, muitas vezes, culpada de não ter dado certo. Então, tem alguma coisa errada. Como que eu vou dizer agora que não deu certo, gente? Como é que eu vou chegar nessa médica e vou dizer para ela que não foi nada disso que não deu certo? Né? Então, esse sentimento de vergonha, de culpa, de inadequação, são sentimentos comuns a todas as mulheres, praticamente todas as mulheres que sofrem com essa questão, tá? Então, assim, por mais difícil que possa parecer, e eu sei que às vezes vocês peregrinam demais em busca dessa ajuda, batem em uma porta, batem em outra, batem numa terceira, numa quarta, e escutam uma sorte de impropérios, uma série de impropérios, mas é importante não desistir, sabe? E nem se sentir culpada, nem envergonhada e carregar isso sozinha, não, porque vai ter gente que vai conseguir ajudar vocês, pode ter certeza, quem está escutando a gente agora, né? Então, assim, vai ter gente que vai conseguir ajudar, tem profissional capacitado para isso. Fale, Nayara, e aí você foi numa segunda, e aí? Isso, aí eu procurei uma segunda profissional justamente para tentar começar de novo, né? E voltar naquela mesma história de que eu nunca tinha tido relação sexual, de que eu havia casado há pouco tempo e a gente não tinha conseguido ainda finalizar o ato em si, né? Fui até ela fez um primeiro exame ginecológico, né? Ela conseguiu colher o preventivo e é aquilo que a gente escuta, né? Acho que as meninas, quem escutar o podcast aí também talvez já tenham escutado isso. Tá tudo normal aqui embaixo, tá? Você não tem problema nenhum. Você não tem nada aí, tá? Tá tudo bem aí. Você não tem nada aí. Então, até o fato dela ter conseguido colher o preventivo, né? Ali no momento, ela me explicou alguns exercícios que eu poderia, de repente, estar praticando no momento em que tivesse o ato sexual. Só que aí a gente começa, né, a tentar administrar ali o tempo. Peraí, eu faço isso ou eu faço os exercícios passados? O que eu faço, né? Eu vou me distrair aqui ou vou fazer exercício? Eu vou aproveitar ou vou fazer exercício? O que eu faço primeiro, gente? Não sei o que eu faço. Fica confuso, com certeza. Fica bastante. E assim, você não aproveita o momento, né? Porque você quer que aquilo ali se resolva da melhor forma possível. E aí, ela também, nesse sentido, né? Depois que ela terminou o exame, ela falou que eu não tinha nem nada, não tinha nenhum problema. Até me passou algumas pomadas lubrificantes e bebe um vinho, relaxa, que vai dar certo. Essa foi a última frase que eu saí do consultório. Aquela frase que para coroar, né? Para coroar, exatamente. E aí voltei para casa,
tentamos novamente, por diversas vezes, e não dava certo. A sensação que eu tinha é que estavam me rasgando, né? Então, era muita dor. A sensação que eu tinha que não era um pênis que estava entrando em mim, era uma faca e de serra ainda. Nossa, olha aqui, olha só, ó, vamos parar agora um pouquinho. Olha a analogia que você me trouxe. Olha que analogia, assim. Imagina, assim, só para a gente imaginar, que você felizmente a gente já passou, você já passou pela situação, mas se a gente for parar para imaginar, imagina a cena de uma faca de serra entrando dentro da gente. Imagina a cena, olha que analogia forte, porque é a sensação que a mulher que sofre tem, e é isso aí mesmo, a sua analogia ela é muito perfeita para o momento, mas muito forte e muito assim, desesperadora para alguém que não está buscando, quer dizer, alguém que não está querendo sofrimento, alguém que está buscando outra coisa, está buscando prazer, está buscando felicidade no sentido de prazer para ela, né? De poder ser aquele momento prazeroso e gostoso para ela que não tem a ver com a dor. Então, para você como mulher, para outras mulheres que sofrem a mesma situação, que não estão encontrando prazer na dor, como eu estou falando lá, como eu falei lá no início. Então, quando você traz uma analogia dessa forte, ruim, né, negativa, que não é um pênis, mas é uma faca de serra, né, assim, uma coisa horrorosa, né, para um momento que não é para ser um momento horroroso, muito pelo contrário, é para ser um momento bom, prazeroso para você, né? Então, é uma analogia forte, porém bastante pertinente, e para a gente mostrar aí a magnitude e a grandeza do problema, porque não é pouca coisa, gente. Isso não é para ser minimizado, isso não é para ser desvalorizado, isso não é para ser reduzido. Isso é uma questão, sim, para tratar. Você pode não ter nada no corpo físico capaz de provocar dor, nada que, de fato, ali na sua genitália, seja responsável à origem da sua questão, mas você tem um medo. E o medo, ele é tão ruim e tão nocivo e tão poderoso quanto qualquer outra patologia, doença, alteração, qualquer outra coisa orgânica, física que a mulher possa ter naquela região, que seja capaz de provocar dor. O medo é tão poderoso quanto. Então, chegar para uma mulher, como o Nair escutou, e imensa maioria de vocês escutam, né, e dizer, você não tem nada aí, minha filha, está tudo normal com você, toma um vinho para relaxar, o que você precisa é só relaxar. Só relaxar é muita coisa para quem não sabe como fazer, né? E é impeditivo. Se não é dificultador, é impeditivo, como foi o caso da Nayara, como é o caso de muitas que sofrem do vaginismo no nível mais severo. Né? Não é aquele nível mais moderado em que a mulher permite uma penetração, tem que mandar parar no meio porque ela não consegue terminar o ato. Mulheres do vaginismo severo não conseguem nem começar, ficam lá naquela coisa ali, naquela tentativa inicial. Algumas nem na tentativa ficam, porque não conseguem nem deixar chegar perto dali da entrada, mas as que deixam penetrar alguma coisa, ainda que parcialmente, não dá continuidade porque a dor é imensa. Né? E existe coisa ali para tratar, gente. Então, não se conformem quando disserem para vocês que vocês não têm nada para tratar. Tem sim, o medo. Tão poderoso quanto. E tão devastador quanto. Vamos lá, dona Nayara, continue, diga. Exatamente, essa analogia mesmo. E aí, depois de aproximadamente 6 meses, né, nessa idas e vindas, né, e tentativas, eu comecei aí a parte um pouco mais, acho que até pesada de tudo, eu comecei a me afastar de algumas pessoas, como, por exemplo, 2 amigas que sempre ficavam ao meu lado o tempo todo, né, e elas sabiam da inexistência do ato sexual antes do casamento. Para elas poderia até ser um pouco absurdo, mas elas super entendiam, né? E eu comecei a evitar essas pessoas, essas 2 amigas, porque eu não queria explicar, eu não queria dizer que eu não consegui, que não tinha o que contar, não tinha o que dizer, como foi. E aí eu comecei a realmente me afastar das pessoas. Por diversas vezes eu falava para o meu marido, olha, você não tem que estar comigo, você não precisa passar por isso, aproveita, até no quesito religioso, né, aproveita que a gente não finalizou o ato, você não tem que ficar comigo, a gente pede anulação, tá tudo resolvido, eu vou entender. Mas uma coisa que
é muito importante também para quem tem uma parceria, né, para quem busca ali o tratamento com relação a essa situação e que tem uma parceria, é muito importante a identificação do parceiro, ou da parceira, no caso, né, como que eles se identificam, como que eles te apoiam, ou se de repente é uma pessoa que para ele também tanto faz, tanto fez, se tiver ou não, né, então, e isso o meu marido, ele me apoiou muito, muito, né, tanto na questão, antes mesmo de eu iniciar, de eu conhecer a doutora Mariana, né, ele sempre me apoiou muito, até em busca dos ginecologistas, né, de tentativas, de entender mesmo, a partir do momento que eu tinha as minhas crises de choro, deitada na cama, ele entender, e em nenhum momento eu tive ali uma repulsa pelo lado dele, né, e aí eu me afastei das minhas amigas, não queria explicar, e uma outra amiga minha, enfermeira, ela começou a comentar comigo sobre terapia, né, e é claro que ela estava fazendo por outros motivos, né, a terapia não chegou a ser a terapia sexual, mas, e aí eu fui atrás, né, deixa eu tentar aqui, de repente é realmente um bloqueio que eu tenho, uma condição psicológica que eu preciso tratar, e talvez essa seja a minha saída. Então, eu encontrei uma terapeuta, foi indicação, né, dessa minha outra amiga, e primeiro assunto da sessão foi com relação a eu não ter relações sexuais com meu marido, eu não consegui ter relação sexual. E pra gente que tem isso, doutora, é muito difícil a gente ter que ficar contando, né? Então, contei para a primeira médica, contei para a segunda médica, e eu estava contando para uma terceira médica, voltando aquele sofrimento tudo de novo. E realmente a minha primeira sessão ela foi muito dolorida. Eu chorava absurdos, né? E para tentar me entender, porque para mim o problema era eu que estava errada, eu que não conseguia, eu que estava travando tudo, e assim, uma coisa assim muito simples, que para você, quando você passa por uma situação como essa, você acredita que você é um alien, porque o mundo inteiro transa e você não consegue, né? Então, até a questão do afastamento de amizades também foi relacionada a isso, porque eu escutava elas falando que estava tudo normal, né? E comigo não era. Então, eu procurei essa ajuda terapêutica e em uma das sessões ela chegou assim para mim e falou: peraí, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver se a gente consegue direcionar, porque eu não consigo mais te direcionar. Então, cheguei num nível onde a própria terapeuta não estava conseguindo me dizer a que ponto que eu podia chegar, ou até que ponto que nós podíamos ir. Então, nós fomos para a internet, em plena sessão, e fomos lá procurar. Ela já tinha ouvido falar sobre o vaginismo, né? Vamos tentar entender aqui. E aí foi onde nós encontramos a doutora Mariana, e vimos a questão do livro, né, doutora, lá. E ali na sessão mesmo eu já fiz a aquisição do livro. Falei, eu vou sair daqui já com ele adquirido. E aí a minha terapeuta, ela me orientou, né? Falou assim: olha, começa por aqui, vamos tentar ler primeiro tudo, e cada página, doutora, cada página desse abençoado livro, que eu não posso dizer de outra coisa, tudo se identificava exatamente com o que a Nayara estava sentindo naquele momento, né? Então, foi nesse exato momento, meados ali do segundo semestre de 2021, que eu conheci o programa Chave Mestre. E quando eu ainda enrolei um pouquinho, porque eu ainda tenho, assim, uma característica que às vezes é bom, que às vezes é ruim, mas nesse caso me atrasou bastante, que é procrastinar algumas decisões da minha vida, né? Então, isso acabou me atrasando um pouquinho. Então, se eu conheci o programa em meados de 2021, eu fui começar ele em começo de 2022, exatamente no mês de janeiro, né? E, mesmo assim, ainda voltei
algumas vezes na terapia, né, para demonstrar para ela que eu estava caminhando. Chegou um determinado momento que eu não consegui mais voltar nas sessões, mas ela me acompanhando de longe, né? Que eu acho que a gente atiça a curiosidade das pessoas para saber se realmente Sim, claro. ia dar certo ou não. Sim, sim, sim. Né? E aí eu passei a praticar todas as etapas do programa Chave Mestra depois da aquisição, e cada minuto, cada tentativa, cada observação, né, nos primeiros módulos ali do tratamento, foi descobertas, a ponto de eu sentar com o meu marido e falar assim, olha, vai acontecer dessa forma, esquece tentativas, né, pelo menos por enquanto, para a gente realmente poder focar. E mesmo assim, eu ainda tinha alguns receios, né, aquele nervosinho, aquele medo que aparece de vez em quando. Foi a primeira vez onde eu realmente coloquei um espelho e olhar, né, a minha vagina, a minha vulva, ali observar o que realmente eu tenho no meu corpo, né, e entender que faz parte de mim, não é uma coisa à parte, como a senhora sempre fala, né, faz parte de mim. Então, isso fui gradativamente me acostumando, né, tendo ali essa rotina dentro do meu dia. E passando etapas a etapas, então, de observação, de toque externo, de toque interno, e a inserção de dedos, movimentos, e uma coisa que é real, todos os sentidos, e eu não digo apenas para a questão do tratamento do vaginismo em si, mas eu acho que para a vida inteira, né? É a questão do foco. Então, se você realmente quer, né, não se disperse por qualquer coisa, né? Ou por qualquer dificuldade que de repente encontre quando você está fazendo ali de repente os exercícios, né? Como eu comentei, eu tenho essa característica em procrastinar algumas coisas, então por isso que eu demorei tanto. Não queria ter demorado para chegar até o final das etapas e do tratamento em si, de conseguir a tão sonhada penetração. Mas comecei em janeiro de 2022, passei por todo o ano, né, fazendo o tratamento. Digo que sim, é completamente possível terminar em muito menos tempo do que isso. Adoro quando vocês falam isso. É totalmente possível. Adoro quando vocês falam isso, porque é aquela coisa assim, atesto com todas as letras, que se eu tivesse feito do jeito que ela fala para fazer, eu tinha terminado antes. Eu tinha com certeza, já tinha soltado fogos há muito tempo. Não, com certeza. E aí passei pelas etapas, etapas que de repente tive um pouquinho mais de dificuldade, foi com relação à inserção de 2 dedos, né, principalmente quando chega na etapa de movimentos. Então, medo, né, é o medo, como a gente sempre trata, principalmente nas reuniões, né, mensais, com todo mundo, o medo acaba travando realmente a gente. Daí a gente passa para outra atividade ou qualquer outra coisa, depois volta de novo e até concluir. E aí, quando foi em novembro do ano passado, eu comecei com a etapa dos dilatadores. Então, comprei os dilatadores, e é exatamente como os vídeos ensinam, né? Os primeiros, como você já está super acostumada com o seu dedo mesmo, né? Você, gente, dá até risada. Super fácil, né? Tipo assim, não, ok, tô ótima, linda, maravilhosa, vamos embora. Na primeira tentativa, eu consegui ir até o 3º dilatador, em sequência, né? Uhum. E depois, quando eu fui pro 4º dilatador, aí bateu um medinho. E aí eu finalizei, não continuei, mas logo no dia seguinte, a ansiedade bateu de uma forma tão forte
que eu falei, não, agora é para acabar mesmo. E aí, no dia seguinte, eu consegui até o último dilatador, muito tranquilamente, passei pelos 6, e tava, assim, feliz da vida de verdade. E eu lembro que foi o dia que eu realmente consegui tudo, que eu estava assim, super segura de mim, que eu fiz mais de uma vez, né, os exercícios com os dilatadores, para ter certeza, porque a gente ainda precisa testar, a gente ainda precisa testar que tem que estar aí, que tá dando. Que tá tudo certo. Que consegue, de verdade, que é capaz. Exatamente. E eu lembro que foi no primeiro jogo do Brasil, dia 2 de novembro, se eu não me engano, 2 de dezembro, desculpa, que começou o primeiro jogo do Brasil, foi aonde eu consegui realizar, juntamente com meu marido, a primeira relação sexual, até o final. Ele ficou até assustado, coitado. Sabe, toda aquela preparação que a gente tanto sonha em fazer, né? Se preparar, esperar ele chegar, dizer, peraí que a gente tem uma surpresa, né? Todo aquele clima poderosa. Todo aquele clima, assim, tudo muito bem preparado e conseguimos até o final, né? E aí, no dia 12 de novembro, 12 de dezembro de 2022, nós fizemos 2 anos de casado com a lua de mel que eu realmente queria, que eu realmente desejei há 2 anos atrás. Então, que coisa linda. A pele tá linda. Que coisa linda, Nayara, que história linda, gente. Olha, que delícia de história, que delícia, que coisa boa escutar tudo isso, gente. Como é que é tão maravilhoso como é que esse processo pode ser tão transformador, né? E pode mudar tanta coisa. E olha como é que você chegou a mim. Você chegou assim, tipo, terapeuta e você juntas, espera aí, vamos ver o que eu posso fazer mais para te ajudar, porque também não sei o que eu mais posso fazer, já que a área dela não era bem essa, né, em termos de especialização. Isso. E ok também, né, a gente não os profissionais têm as suas áreas afins para trabalhar, e é isso mesmo. Mas, assim, é tão bacana quando você vê, assim, esse tipo de situação que aconteceu com você, uma profissional que não era da área, mas ela percebeu que ela tinha um limite de atuação, que às vezes, felizmente, isso não acontece com todos os profissionais, né? Mas profissionais legais, bons profissionais, exatamente assim que eu acho que a coisa flui, ou seja, você sabe que você tem um limite de atuação, fala assim, olha só, aqui eu não estou conseguindo mais ir, mas vamos ver até onde, o que eu mais posso fazer por você, vamos ajudar, vou tentar te ajudar aqui, vamos lá, vamos nós duas aqui. Aí abre com você o computador, começa a busca, né? Felizmente, me encontra, né? E eu acho que aí o profissional que, principalmente psicóloga, né, que tem muito afim, eu acho que o trabalho da psicologia e o meu, eles têm muito afim, né, são muito afinados, né, o profissional de repente vê aquela ideia, né, a ideia que eu trago com a questão do conhecimento, de você poder entrar em você literalmente, né, de você poder se descobrir, isso pro ouvido do profissional, principalmente psicólogo, que está acostumado a escutar sobre a importância e a estudar sobre a importância do autoconhecimento, eu acho que é algo que bate ali, sim, bate bem pro ouvido dele, né, escutar aquilo ali. E aí, eu acho que e aí é isso, e aí abre-se uma porta, né, para você, de repente, conhecer esse trabalho, se identificar com ele, porque tudo também parte pela identificação, né, se a mulher não se identifica com esse discurso que eu trago, se ela não se identifica com essa proposta de trabalho, essa proposta não vai caber para ela, né, eu acho que ela precisa se identificar com a proposta do trabalho, é isso que eu falo sempre, gente. O tratamento do vaginismo é um tratamento que é perfeitamente possível, na área é mais uma prova disso, né? Assim como várias outras mulheres já passaram por essa situação, se tratar do vaginismo. O tratamento do vaginismo é perfeitamente possível, todas as mulheres são capazes, sim, de se tratar do problema, sim, de se livrar do problema, porque, afinal de contas, o tratamento do vaginismo é um tratamento que combina uma boa atitude, ou seja, uma boa ajuda, ou seja, você encontrar alguém que de fato possa te ajudar, alguém que seja capacitado para isso, alguém que tenha qualificação técnica para isso, que sabe o que está fazendo, combinado à sua força de vontade, né? Então não adianta só você ter força de vontade se você não tem alguém que de fato entenda o que está fazendo para te ajudar. Ao mesmo tempo, você pode ter um profissional excelente ali para ajudar você, mas se você não estiver dedicada para fazer aquilo de fato, a coisa não vai encontrar, né? Não vai dar match, para usar o termo da moda, né? Não vai dar match. Tem que ter ali uma coisa para combinar, né? O profissional qualificado com a sua disciplina, a sua força de vontade para vencer a questão, né? Então, quando você faz esse casamento,
esse casamento é perfeitamente possível e tem tudo para ser bem-sucedido. Tudo para ser bem-sucedido. Mas, para isso, você precisa se afinar com a linha de tratamento. E é por isso também que existem diversas linhas de tratamento. Chave mestra, que é o que a Nayara passou, que é o que eu me proponho a fazer, não é a única forma de tratar o vaginismo. Não é, existem outras formas de tratar. Mas cada mulher vai precisar entender com que linha de tratamento ela quer seguir. E, para isso, ela precisa entender quais são as necessidades dela, né? E é por isso que eu acho que é tão rico esse trabalho de chave mestra, porque ele convida vocês a refletir sobre essas necessidades de conhecer o corpo. Será que eu preciso conhecer meu corpo? Será que eu conheço o meu corpo como realmente eu precisaria ou deveria conhecê-lo? Eu acho que essa é a grande questão, é o grande questionamento que eu trago dentro do programa Chave Mestra, e dentro de todo esse meu trabalho com a divulgação do processo, né, com a divulgação do programa, com esses bate-papos maravilhosos que eu trago aqui, né, as minhas ex-participantes, ex-alunas que conseguiram superar a questão, é exatamente isso, é convidar vocês que estão nos ouvindo agora a essa reflexão. Será que eu conheço o meu corpo como eu poderia, ou como eu deveria, ou como eu sou capaz de conhecer? Todas essas reflexões precisam entrar dentro, né, de um processo de entendimento sobre o que a gente tem, sobre o que vocês sofrem. Sem esse processo de reflexão, fica muito difícil até mesmo vocês conseguirem entender qual é uma boa linha de tratamento para buscar, né? Então, na hora que vocês afinam com o discurso, né, e vocês entendem que existe uma necessidade ali que precisa ser vista, precisa ser suprida, precisa ser resolvida, pode ter certeza que as coisas ficam mais simples. Porque, afinal de contas, pode até haver mais de uma necessidade. Claro, é perfeitamente possível. A mulher pode sofrer com a falta do autoconhecimento e também pode ter outras questões para trabalhar, né? O problema da inabilidade com o corpo não é a única coisa, a única questão que move o vaginismo e o que causa o vaginismo. Mas eu não tenho a menor dúvida, depois de tantos anos de trabalho com mulheres como a Nayara e como quem está nos escutando agora, eu não tenho a menor dúvida que se a gente não tem esse conhecimento sobre a gente mesmo, tudo pode ficar mais difícil. Isso, para mim, tem que ser a base. A base de qualquer processo. Qualquer tratamento que a mulher for escolher, ela precisa passar por esse processo de autoconhecimento primeiro para ele conseguir realmente ter mais sucesso no trabalho, né? Agora, a mulher que sofre com vaginismo, por exemplo, e tem total habilidade com o seu corpo, não é o chave mestre que vai conseguir ajudar. E eu falo sobre isso várias vezes, né? O chave mestre é voltado para mulheres que têm dificuldade com o seu toque. E que sempre tiveram essa dificuldade, desde que se entendem por gente, sabe? Ou então que nem imaginavam que pudesse ter essa dificuldade, mas se descobrem que tem. Também é isso, também tem isso, né? Às vezes a mulher nunca nem passou pela cabeça dela que existe essa dificuldade. Depois que ela começa a experimentar, é que ela vê, caramba, peraí, isso não é tão fácil como eu imaginava, não, né? Então, até para isso, na verdade, eu convido realmente a reflexão. Se você, por exemplo, está escutando a gente, nunca fez esse movimento, nunca nem pensou em botar um espelho, nunca nem pensou em botar um dedo, mas se agonia só de pensar nisso, pode ter certeza que tem alguma coisa aí que precisa ser trabalhada. Não é não, dona Nayara? É isso mesmo, doutora. E é exatamente essa questão, né? Eu não imaginava que eu tinha qualquer tipo de dificuldade em me tocar, né? Só realmente quando eu comecei é que eu via o tamanho da dificuldade, né? Tudo aquilo que tinha que ser tratado. E agora o meu objetivo é realmente não guardar isso, né, só para mim, tanto que depois que nós conseguimos, né, ter essa experiência tão maravilhosa, eu voltei no consultório da terapia, né, exclusivamente, eu falei, eu preciso falar com você de todas as formas possíveis, e aí ela me recebeu, e a primeira coisa que eu fiz foi abraçá-la, e explicar todos os detalhes para ela, e eu falo assim, olha, se você tiver alguma paciente, algum conhecido, alguma coisa, alguém que, de repente, você saiba que passa por essa mesma situação, pode falar para falar comigo, fala comigo, a gente divulga, a gente faz, porque realmente é impressionante realmente quando a gente finaliza, quando a gente descobre que a gente é capaz, é segurança, segurança com a gente mesmo, né? A gente entende que a gente é capaz disso e muito mais. Então, às vezes, uma coisa que estava limitando tanto, dificultando até outras partes da vida, né? Quando a gente
tira esse bloqueio, que a gente tira esse véu que fica ali limitando a gente descobre que a gente é capaz de muito mais, que a gente é muito mais forte do que a gente imaginava. Então, próxima etapa agora é o baby. Que coisa linda, gente. Planejamento, isso é isso. Agora vamos seguir a vida, vamos tocar o planejamento, é isso mesmo, assim, são conquistas, a gente, às vezes a mulher pensa assim, porque será que é só tão pouca coisa, mas eu consegui botar um dedo, parece uma coisa tão pequena, é uma coisa imensa, é uma liberdade imensa, é um sentimento de pertencimento e de poder imensos, porque você, a partir do momento que você descobre aquilo que você nem imaginava que você fosse capaz de fazer com você mesma, como você mesma falou, Nayara, abrem-se portas, tudo fica muito mais fácil, passa a ser muito mais possível. Então, um dos efeitos colaterais, né, do nosso trabalho é exatamente esse, é poder abrir essas outras portas para vocês e poder mostrar que vocês podem, e que nós somos capazes de fazer aquilo que a gente quer, sim. Claro que vão existir limitações, porque na vida a vida nos impõe determinados limites, mas a gente não pode se sentir limitada sem sequer começar, sem sequer tentar, sem sequer ver como é que funciona, e sem sequer buscar até mesmo ajuda para conseguir determinadas coisas que a gente quer, e isso vai valer para tudo na vida, né? E a ajuda sempre existe para aquilo que a gente precisa e, de repente, para aquilo que a gente não sabe ou não consegue. Tem sempre alguém ali perto da gente que é capaz de ajudar a gente a conseguir aquilo que a gente quer, né? Assim, fico feliz demais com essa história linda que você me contou agora. Eu gosto, muitas vezes, de encontrar vocês, às vezes, e de encontrar vocês assim, às vezes a gente não se encontra nas mentorias individuais, porque muitas não me acionam na mentoria individual, muitas só me encontram aqui no momento do podcast, e eu fico super feliz, porque eu literalmente só pego de surpresa com todas essas histórias lindas, com todas essas histórias de superação lindas, e que fazem parte da vida da gente, sabe? Eu acho que isso mostra que vocês, mulheres que sofrem ainda com o problema, porque a Nayara já ficou no passado, o problema dela já ficou lá atrás, mas para vocês que ainda sofrem disso, ainda sofrem com essa questão, isso mostra o quanto vocês são mulheres como todas as outras. Ninguém aqui, nenhuma de vocês, por mais que o sentimento seja esse, como a própria Nayara colocou um pouco mais atrás, que a gente estava conversando, por mais que o sentimento de inadequação seja imenso, o sentimento de frustração seja gigantesco, e vocês se sentem realmente ETs, não se sentem pertencentes a esse mundo, porque afinal de contas todo mundo faz menos vocês, mas vocês também são pessoas, exatamente como todas as outras. São mulheres, são pessoas que se sentem fora, como se fosse um peixinho fora daquele aquário, mas aquele aquário também é de vocês. E vocês precisam mergulhar dentro desse aquário, porque essa sensação de pertencimento também é de vocês. Só que a gente precisa entender que a gente pode. A gente precisa desenvolver o senso de capacidade. E é exatamente essa a proposta que eu trago dentro do Chave Mestra, de ajudar vocês nessa construção da capacidade com uma coisa que é o mais básico de tudo, que é o corpo da gente. É o corpo da gente. Se a gente não tivesse domínio, essa capacidade e esse entendimento que nós somos capazes com a gente, como é que a gente vai se sentir capaz de dar conta do resto? Não é não? Exatamente, doutora. A gente precisa dar conta da gente primeiro. A gente precisa entender como é que a gente é, a gente precisa entender como é que o nosso corpo funciona, como é que nós reagimos a determinadas situações, como é que meu corpo reage frente a essa situação, como é que eu reajo frente a essa situação, né? Então, na hora que a gente começa a tomar pé das situações e quando a gente começa a transformá-las, e tudo começa com a gente, com o nosso contato com a gente mesmo, começando com o nosso corpo, depois colocando objetos, depois permitindo que alguém faça a mesma coisa. É um processo de aprendizado. Um processo. E é isso. Nunca é tarde para aprender. Que bom. Que bom. Exatamente. Dá um recado para essa mulherada, Nayara. Vamos dar um recado para esse povo que está escutando a gente aí. Vai, dá um recado para elas. Meninas, temos solução. É tudo maravilhoso mesmo. Então, para quem já passou pelo que eu passei, né, eu acredito que quem esteja me ouvindo tenha se identificado com algumas condições também, e às vezes até era aquelas, não, realmente, eu passei por isso, é verdade, isso faz parte do processo, é só uma fase, a gente vai passando, e para quem não começou ainda, né, que realmente esteja buscando essa cura, a gente pode dizer que é uma cura mesmo,
é super possível. Não é uma coisa que está tão longe assim, está super perto da gente. É uma condição realmente da gente querer, da gente fazer exatamente do jeitinho como tem que ser feito, que isso é muito importante, porque o resultado final é maravilhoso. É exatamente, a questão vai muito além, né, quando a gente passa por cada etapa. Eu não falo nem na questão do final, da finalização ali, mas por cada etapa do programa, quando você ultrapassa aquela barreira, é um sentimento de felicidade, de autoconhecimento que nada paga, né? Então, é uma condição assim, muito, muito incrível. E exatamente como a doutora comentou, vai além da condição de ato sexual, né? Vai na questão de você se sentir capaz. E isso para toda a questão, né, da vida como um todo, não só mesmo quando você está ali na cama com alguém. É uma questão de segurança, de você se sentir capaz, de você se sentir mulher, de você se sentir dominante, né, da sua própria vida. Você tá ali e fala, não, eu tenho controle sobre isso, eu sei quais são os resultados finais, então bora para frente, gente, bora para frente. Como eu disse, a gente tem solução, as sensações são maravilhosas, então eu recomendo do começo ao fim. E eu acho que eu vou recomendar o resto da minha vida. Quem falar que tem qualquer tipo de problema, procura a doutora Mariana. Vai dar certo, no final dá tudo certo. Protagonista da sua própria história, meu bem, é isso, na verdade, né? Assim, a minha ideia quando eu montei todo esse trabalho meu lá atrás, né? E quando eu também trouxe esse trabalho para o digital, quando eu comecei esse trabalho lá nos anos 2000, e depois quando há 3 anos atrás eu trouxe esse trabalho para o digital, meu objetivo era esse, sempre foi, trazer vocês para o protagonismo da história de vocês, sabe? Vocês precisam voltar a ser protagonistas das suas histórias, tomar a rédea disso aí, entender que a história é sua e que é possível vencer esse obstáculo, sim. E como você mesma falou, a cada etapa vencida é uma sensação de conquista, de alegria, de felicidade e de vitória. Porque, afinal de contas, vocês estão vencendo esse tormento que vocês vivem, né? Que muitas viveram durante tantos anos, né? Então, assim, é uma situação em que, na hora que a gente volta, que a gente traz a mulher de volta para ser a protagonista da própria história, ajudando, acolhendo, amparando, supervisionando, mas dando caminho, né? Tipo assim, vai, minha filha, vai lá, vai por aqui, e você vai bem, vamos embora, vamos seguir esse caminho. Tudo fica diferente. Então, assim, eu agradeço demais essa participação hoje, Nayara, porque foi linda essa história toda, linda, linda. Eu gosto de deixar vocês falando assim, sabe? Porque é lindo ouvir, sabe? Toda essa história de superação, todos esses momentos de vitória, né? Toda essa história construída até vocês conseguirem chegar onde vocês tanto querem, né? Todo esse processo de modificação, de transformação pelo qual vocês passam, sabe? É lindo demais ouvir vocês falando isso, é gratificante demais para mim, eu sempre falo isso em todos os podcasts e falo também em todos os meus momentos em que eu me apresento, né, falando sobre o trabalho, que é lindo, é muito bom, muito gostoso como mulher, ouvir outra mulher se encontrando, né, e sim, ouvir ser um depoimento como o seu, mostrando que você se encontrou, que você está se reconhecendo, que hoje você se pertence, e que essa sensação de pertencimento a esse mundo hoje para você é real, e então uma mulher escutar isso de outra mulher é muito bacana, é muito bonito, né, e como profissional, mais lindo ainda, fazer parte desse processo, né, assim, eu sempre eu me emociono de verdade, porque cada história de vocês que vocês me contam é mais eu acho que é mais um pontinho no céu que eu ganho lá em cima, sabe? Minha filha, você tá com uma mansão já, pode ficar tranquila, pelo menos da minha parte. Não, doutora, eu sou eternamente grata. Eu sou eternamente grata de verdade, primeiro de tudo a Deus, né? Mas por ele ter colocado essa pessoinha da doutora Mariana assim no mundo para realmente ajudar, porque nós mulheres que sofremos com esse problema de vaginismo acarreta diversos outros problemas na nossa vida. E
essa iluminação que a senhora tem de realmente não guardar o conhecimento e sim ajudar, né? Que a missão realmente é ajudar as outras pessoas e realmente saiba que, ó, tijolinho, tijolinho, a missão tá linda demais, demais, demais mesmo. Oh, meu Deus do Eu acho que eu céu. vou falar obrigada pro resto da minha vida. Oh, meu amor, agradeça sendo feliz, sabe? Assim, se agradeça sendo muito feliz, que você seja feliz demais nessa sua nova etapa, né? Nessa nova etapa de descoberta da vida, com o seu companheiro que é quem você escolheu para estar do seu lado, sabe? Que vocês possam realmente aproveitar uma vida plena, uma vida sem limitação, que vocês possam escolher aquilo que vocês queiram fazer, né? Porque a vida eu acho que o grande legal do sexo é exatamente esse, a gente poder fazer aquilo que a gente curte, fazer o que as partes concordam, sem que a gente esteja limitado, né? Sem que a gente se limite, porque a limitação não é bacana, né? Você pode escolher o que você quiser fazer, mas você não pode estar limitada, principalmente pela dor, né? Então, assim, viver uma vida sexual saudável, feliz, completa, dentro das nossas expectativas, dos nossos desejos, né? É tudo de bom, sabe? Então, assim, eu agradeço demais a sua participação hoje aqui. Muito obrigada também, né, por toda essa oportunidade linda de ter também te ajudado, porque eu também agradeço a vocês todas por terem me escolhido para fazer parte desse processo, porque isso é uma combinação. Desde o início é uma combinação. Né, uma combinação, uma troca, é uma ajuda de um lado, eu também aprendo demais com as histórias de vocês, porque cada uma tem uma história, por mais que existam semelhanças entre todas vocês, sim, mas cada mulher é única, cada mulher vai ter uma necessidade muitas vezes diferente. Eu acho que isso que faz a riqueza do trabalho, a gente engrandece o trabalho exatamente com essas múltiplas histórias, para que a gente possa colocar um pouquinho de vocês, um pouquinho de cada uma lá dentro, porque certamente, quanto mais pedacinhos a gente coloca dentro dessa história, né, dentro desse trabalho, mais vocês se identificam, mais vocês se sentem mais reais ali dentro, né, fazendo alguma coisa que realmente encaixa com vocês. Então, muito obrigada pela sua participação hoje, minha flor. Adorei esse papo, viu? Eu agradeço, doutora. Agradeço de coração. Obrigada mesmo. Gente, vou me despedindo por aqui, né, da dona Nayara, inclusive. Obrigada por terem ficado comigo aqui com a gente, né, até o final. E, ó, até o próximo podcast, viu? E não se esqueçam, vaginismo tem solução, sim. Tem cura, sim. Não desistam. Tem luz no fim do túnel. Só não vale desistir. Se você gostou dessa história, lembra de curtir o episódio, ó. Marca lá, gostei. Aproveita e se inscreve no canal. E ativa também as notificações, porque isso me ajuda muito a alcançar mais pessoas que ainda precisam saber que existe luz no final desse túnel. E também porque terão mais episódios e outros conteúdos por aqui que poderão te ajudar. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Em todos eles, basta procurar por Adeus Vaginismo que você encontrará nosso canal. Foi um prazer enorme te ter aqui. E até, a próxima!